Hum, Foi. Então, gente, boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente nessa sexta-feira à tarde, nesses 45 do segundo tempo, né? Estamos aí quase chegando, né, no final do ano. Essa atividade aqui, ela é uma atividade que ela acabou virando uma interlocução, né, entre as atividades integradas da área de psicologia do trabalho das organizações da PUC, né, todo ano, todo final de semestre, na verdade, a gente faz essas atividades, né, uma rodada de algumas palestras com temáticas que fazem sentido para nossa área, que estão sendo discutidas na atualidade, e a gente juntou isso com o grupo de estudos, né, que foi estudar os riscos psicossociais na contemporaneidade e que usou o texto de referência, né, que a autora está aqui hoje para conversar com a gente. Então, fizemos aí um bem bolado e acho que vai ser bem interessante. A Nayara, que está aqui com a gente, né, ela é psicóloga do trabalho, diretora da MAPA, HDS e mestre em psicologia pela PUC Minas. Ela vai dividir um pouquinho aí com a gente os seus conhecimentos e depois a gente abre para discussão também. Aí quem quiser mandar, né, durante a fala dela aí, mandando mensagem no chat, depois a gente reúne. Quem quiser levantar a mão também pode ficar à vontade. A ideia é que isso seja, né, também muito dialogado posteriormente. Nayara, muito obrigada pelo aceite, né, pela disponibilidade tão imediata, pelo cuidado em preparar o material para trazer aqui para a gente, por disponibilizar seu tempo. Pode ficar à vontade aí na sua fala. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Quando a Bárbara me chamou, realmente foi imediato o aceite, que eu falei que oportunidade incrível de trazer sobre esse tema. Eu acho que a Carol que trabalha comigo está aqui. Eu vi uma Ana Carolina e eu sei que ela é do Psitrap, eu acho que é a Carolzinha. Foi o nosso tema, foi o nosso assunto do ano, né, Carol? Riscos psicossociais. Além de ter sido meu tema de pesquisa no mestrado. E eu ter tido a oportunidade de poder escrever o artigo com o Cadu, ele foi meu orientador, né, o professor Cadu. Incrível, foi um processo de aprendizado imenso. E como eu disse, esse tema também a gente tem lidado com ele no nosso dia a dia aqui na prática, então não tem como muito desassociar, né, esse contexto acadêmico com minha realidade de trabalho, minha atuação mesmo do dia a dia. A MAPA atua hoje com um processo de desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicológica, um deles é um instrumento de avaliação psicossocial, de fatores psicossociais. Então, além da pesquisa do mestrado, tem esse dia a dia mesmo, muito voltado para o contexto de trabalho, contexto das organizações, um contexto ainda corporativo que está aprendendo, entendendo e muitas vezes se esquivando também dessa temática. Eu acho que é importante a gente olhar para isso, de deixar bem claro que as empresas não estão preparadas para lidar, não sabem o que são fatores psicossociais, não sabem como fazer, de fato, a promoção da saúde mental. Ainda há ali só uma tentativa de seguir legislação, eu vou falar um pouco sobre isso também. E então, tentei trazer aqui um recorte pegando esses três interfaces, a pesquisa de mestrado, que foi sobre fatores psicossociais com trabalhadores da área de tecnologia da informação, esse contexto do dia a dia de trabalho aqui na MAPA e trazer alguns recortes ali do artigo com o Cadu também. Acho que o ponto principal é a gente entender de que cenário nós estamos falando, né? O que é esse mercado de trabalho hoje? Quais são ali as nuances, esses detalhes que a gente tem visto, vivenciado e que é mesmo muito real. A gente vê isso aqui de forma muito concreta, né? Eu vejo isso de forma muito concreta no nosso dia a dia de trabalho. E a gente percebe esse processo de precarização, então, que vem marcado ali por constantes demissões, serviços por tempo determinado, os desempregos, as terceirizações, né, que já passaram até de terceirização, e, consequentemente, as perdas de direitos sociais e trabalhistas. E cada vez mais isso vem trazendo ali
essa força, né, neoliberal, que no artigo a gente traz tanto isso, não tem como falar de riscos psicossociais, tirando esse contexto social neoliberalistas que vivenciamos. Então, a gente diz de um contexto em que nós somos responsáveis, nos colocam como responsável por uma produção 24 horas por dia, né? Então, é bem o que traz ali o Bill Churran traz no livro, né, Sociedade do Cansaço, essa produção em excesso, a não possibilidade de se desligar, de desconectar. E aqui eu trouxe uma ilustração de muito real, né, que representa muito bem a uberização das relações de trabalho, onde tem um entregador que diz ali desse microempresário, né, que se coloca ali no lugar desse empreendedor e que, na verdade, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, ele aluga ali o seu equipamento de trabalho, né? E também não é empregado nem da empresa nem de quem encomenda o seu serviço. Eu acho que é só uma representatividade, mas se a gente for também trazer o contexto de trabalhadores CLTs que estão ali, que sim, que tem o benefício, que tem ali um certo direito trabalhista, não está tão distante desse processo de precarização. Há alguns recortes que diferenciam esse contexto, mas a precarização do trabalho ela está presente hoje em qualquer modelo de trabalho, né, em qualquer conteúdo organizacional. E com isso, esse cenário ele vai favorecer muito forte a expressão de um conjunto de efeitos para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, vai trazer ali um estado de fadiga, de estafa, o aumento da ansiedade, as inseguranças permanentes, dores físicas, distúrbios emocionais, dentre outros, para qualquer um seja trabalhador, a partir do momento que se torna trabalhador, nós estamos suscetíveis a vivenciar essas situações. E mais do que isso, porque às vezes a gente acha que essas situações elas estão apenas numa camada de cargos operacionais, mas a gente tem visto um processo de adoecimento também cada vez mais alto, mais forte, também em cargos de liderança. Porque a relação de poder ela acontece ali de todas as maneiras, em todos os níveis hierárquicos, né? E isso vai favorecer com que o sofrimento psíquico seja uma doença cada vez mais comum no contexto de trabalho e cada vez mais provocada pelo processo de trabalho. Só que nem sempre esse sofrimento psíquico ele é visível, né? Ele vai trazer sintomas claros ali. Nem sempre é possível diagnosticar de uma maneira como causa-consequência, né? E de forma muito direta. Às vezes são sintomas físicos, mas que, na verdade, eles estão correlacionados com transtornos emocionais, com doenças emocionais. E por muito tempo, o trabalhador ou a trabalhadora, ele pode apresentar apenas uma sintomatologia inespecífica, e ela pode ser confundida com várias outras doenças. Essa imagem eu tirei de uma cartilha do SUS, que eu acho que foi até o Rodrigo que enviou para a gente no grupo do Psitrap, e ela é muito rica, essa cartilha, assim, eu acho que essa imagem demonstra muito isso. Você está se sentindo bem? Estou tranquilo. Quantas vezes a gente mesmo não faz isso, né? Você está ali na estafa, no estado de cansaço. No início que a gente estava conversando, eu brinquei com a Bárbara. Eu estou com a sensação de que eu estou nadando, 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 mas eu não vejo a praia, porque não chega dia 20 de dezembro para a gente ter 10 dias de recesso de jeito nenhum. E é isso. E como que você está? Estou tranquila, tá tudo bem. Ótimo, vamos para mais uma reunião, vamos para mais uma entrega, e a gente vai seguindo isso. E muitas vezes o trabalhador, nem ele próprio consegue perceber essa manifestação do adoecimento, porque são comportamentos, atitudes e sentimentos muitas vezes já neutralizados e naturalizados no contexto de trabalho. Então, para chegar nessa identificação, ele já está num processo extremo do adoecimento, para que ele consiga reconhecer e buscar ajuda também. E a empresa oferecer esse suporte quando oferece, é quando o trabalhador já chegou nesse estado extremo do adoecimento. E isso tudo vai favorecer a presença dos riscos psicossociais, ou a gente pode dizer que os riscos psicossociais está
totalmente correlacionado, interligado com essas questões do neoliberalismo, das práticas organizacionais, da falta de um suporte social. Então, a OIT, a OMS, né, há alguns conceitos assim, divergentes, mas a maioria deles se correlacionam em dizer que os riscos psicossociais são esses fatores que vão prejudicar a saúde mental, física dos trabalhadores e vão gerar efeitos a nível psicológico, físico e social. Eu acho esse ponto importante porque quando a gente está falando de riscos psicossociais, a gente não está falando apenas de um tópico ou uma categoria. A gente está dizendo ali daquilo que realmente envolve o sujeito enquanto ser. E aí o risco psicossocial ele vai estar associado tanto à forma como o trabalho é organizado, eu vou destrinchar um pouco mais isso ao longo da nossa fala aqui, as relações de trabalho e as condições ambientais e organizacionais. E um ponto importante que muitas vezes é esquecido, principalmente nesse contexto da produtividade, da positividade a qualquer custo, que não adianta a gente falar de saúde mental, de buscar terapia, de buscar apoio psicológico, quando o sujeito não tem acesso a isso aqui, ao básico, moradia, acesso aos bens e serviços, um ambiente de trabalho saudável, uma boa alimentação, transporte, lazer, qualidade de vida, educação. A saúde do trabalhador, ela também perpassa por essas nuances básicas e que muitas vezes é desconsiderada. Então, não se pode esquecer disso. Eu tenho feito, acho que nos últimos 3 meses, palestras seguidas assim sobre fatores psicossociais a convite de algumas empresas, a convite de algumas organizações. Quando eu apresento esse slide, eu percebo claramente o desconforto corporal ali, sabe? Assim, você vê que eu estou falando para gerentes, líderes, donos de empresa, e aí você vê claramente que eles quase que discordam. Eu ainda acho que eu vou ser escorraçada de alguma palestra em algum momento. Eles vão falar: chega, você não vai ser mais convidada, a gente não quer te ouvir. Porque eles não estão preparados para essa provocação. Porque até então, o que vai causar efeito negativo no trabalhador é a falta de estrutura psíquica. É o trabalhador não estar resiliente o suficiente, ele não tem uma personalidade, e nós temos um teste de personalidade, tá, gente? Então, eu estou dizendo isso por experiência também, por ver o que eles buscam através de uma avaliação psicológica, é porque o trabalhador não tem autonomia, condição suficiente dele próprio para lidar com aquela organização, com aquela atividade. E aí, no artigo, eu acho que esse é o ponto principal, assim, se fosse para eu escolher uma parte, qual é a parte que você mais gosta do que está escrito ali? É essa representação do iceberg, que foi uma escolha do Cadu, e eu acho que ele foi muito sábio mesmo em trazer essa figura, porque eu acho que ela define muito bem esse aspecto dos riscos psicossociais, que tem ali camadas que não são visíveis, né? Elas não são fáceis de serem identificadas e que muitas vezes as empresas vão parar aqui nesse ponto, os aspectos aparentes da atividade humana, das condições materiais e ambientes de trabalho, da gestão e organização do trabalho. E ainda incluiria aqui a parte de características de personalidade, o olhar individualizado para o trabalhador ou individualizante para o trabalhador. Mas esses outros tópicos são esquecidos. E o risco psicossocial, ele advém disso, das interações sociais entre os sujeitos, as situações reais, aquilo que o trabalho real, o trabalho concreto que o trabalhador vai vivenciar, os seus modos de organização, a gestão e produção de riscos e a proteção à saúde e à segurança, os modos de gestão e organização do trabalho, a interação com a tecnologia. Hoje, na minha pesquisa, eu acho que essa foi o risco psicossocial ficou mais evidente e que eu não encontrei falando nada sobre a literatura, na literatura, por exemplo, nos clássicos da psicologia do trabalho, que é a questão mesmo do advento tecnológico, essa invasão da tecnologia na nossa vida, que não nos permite desconectar. As estruturas e processos econômicos, socioculturais, políticos, jurídicos e organizacionais. Então, quando a gente está passando por qualquer transformação política, socioeconômica, isso vai impactar de maneiras diferentes em relação aos riscos psicossociais.
E, claro, o modo de produção que a gente está inserido, o modelo capitalista, que vai trazer aí esse advento neoliberal e tudo isso, esse excesso de produção, produção a qualquer custo, o olhar sempre para o ganho financeiro, sempre para o ganho econômico, o trabalho ocupando apenas esse lugar econômico, não que não seja importante. Às vezes eu vou fazer algum processo, alguma entrevista, hoje eu não trabalho tanto com isso, mas já cansei de ouvir do trabalhador, por que você quer essa vaga? Porque eu preciso comprar um pacote de arroz no final do mês. E é isso, às vezes esse é o sentido do trabalho mesmo, às vezes é a manutenção da vida. Então, os riscos psicossociais, eles devem ser sempre concebidos como dinâmicas, relativas às interações entre os trabalhadores, trabalhadoras e suas atividades laborais, que são afetadas por múltiplas dimensões e relações de força estabelecidas nessas interações. Esse ponto é importante porque tem que ter um cuidado de não categorizar os riscos psicossociais. Eu até tinha colocado uma lâmina aqui, eu ocultei ela pouco antes da apresentação, porque eu tinha colocado em lista. Eu falei, gente, eu estou justamente dizendo para não categorizar, e na minha apresentação eu estou listando os riscos psicossociais. Então, eles estão, na verdade, todos conectados e interligados ali dentro desses processos todos aqui que a gente diz. Tem alguns autores que até vai defender a palavra processos ao contrário de fatores psicossociais, que deve ser chamado de processos psicossociais, justamente por esse dinamismo que acontece, né? Esse sentido da intercorrelação, da interligação ali. E eu acho que essa imagem aqui expressa um pouco disso, porque é isso, está tudo conectado. E aí, quando a gente vai falar de riscos psicossociais ligados à estrutura dos modelos relacionados, à estrutura das atividades, à estrutura da organização, não querendo categorizar, mas sim exemplificar alguns riscos, a gente vai poder dizer de assédio moral ou sexual ou outros modelos de assédio. E esse é um ponto muito relevante, porque a Carol está aqui e a equipe me traz muito esse relato, porque hoje eles lidam muito mais com esse dia a dia, né, de escuta, de contato com o trabalhador, no nosso processo de devolutiva do instrumento. E no nosso teste, no inventário psicossocial, a gente tem uma escala, uma dimensão que mensura a assédio moral. E às vezes, e aí esse aparece em número, né? A gente trabalha com empresas e a gente precisa entregar um produto numérico. E aí aparece ali algum resultado, algum percentual desse índice. E aí o questionamento vem de cara do próprio trabalhador, mas eu nunca vivenciei uma condição de assédio moral, eu nunca sofri nenhum assédio. É porque a atitude, o comportamento, ele está neutralizado, ele está permitido dentro daquele contexto organizacional. Então, o próprio trabalhador não tem consciência de que aquele comportamento ou aquela vivência que ele sofreu diz sim de um assédio moral. A insegurança no emprego, e essa insegurança não é a insegurança que as empresas pensam de vou oferecer equipamento de proteção e aí eu estou trazendo segurança organizacional. Não, essa insegurança diz do medo de ser mandado embora, do medo de sofrer alguma retaliação porque usou o direito de recusa, né? O trabalhador que está ali diante de uma situação de risco físico, pela lei, ele tem o direito de recusa, ele pode dizer para o empregador: hoje eu não estou em condição de trabalhar. Porém, de forma cultural, isso não acontece. Isso não é, de fato, não existe essa abertura para o trabalhador, que ele possa dizer: eu não estou bem. Então, essa insegurança perpassa por esse ponto, e não é apenas oferecer equipamento de proteção. Desvio de função, essa distância, né, entre o trabalho prescrito e o trabalho real, e às vezes acontece de maneira mais evidente, então é um trabalhador alocado em uma operação e aí ele vai ser inserido em uma outra atividade, mas às vezes de forma sutil esse desvio de função acontece. A falta de reconhecimento, Deju vai falar muito desse processo, né? O quanto o reconhecimento ele é um mecanismo de enfrentamento, ele é um mecanismo de promoção à saúde. O trabalhador ele precisa ser reconhecido. E esse reconhecimento ele perpassa sim por um feedback, vou usar um termo corporativo. O trabalhador precisa desse feedback, mas ele precisa se sentir útil e ver sentido naquilo que ele faz. Ele precisa entender aquilo que ele faz.
na minha pesquisa de mestrado, isso ficou muito evidente porque a gente acha que o trabalho está fragmentado apenas na linha de produção lá na Fiat, né, numa grande empresa automobilística na região metropolitana de BH. Mas no trabalho do programador, do desenvolvedor da área de tecnologia, isso acontece muito, porque eles trabalham em pequenas, a gente chama isso, né, isso na área é chamado de sprints ou squads, que na verdade são pequenas partes do trabalho realizado. Então, muitas vezes, eles não vê o todo, eles não vê o final do sistema, eles não sabem como que isso vai chegar para o cliente, eles não têm acesso à plataforma final que eles construíram. Então, o trabalho deles é visto apenas como criador de códigos. Teve um entrevistado que me marcou muito a fala dele. Ele falava assim: aqui a gente brinca que o café é o nosso sinal do trabalho concluído. Xícara do café cheia, pouco código criado. Xícara de café esvaziado, código construído. Ou seja, ele olha para o código que ele fez ali. Então, ele não vê que aquele código que ele desenvolveu vai virar um WhatsApp, vai virar uma plataforma, vai virar um aplicativo. E, além disso, tem a questão dele ser invadido pelo próprio produto que ele constrói. Então, o trabalhador da tecnologia ainda passa por esse lugar, eu vou falar mais disso à frente. A falta de controle sobre a forma como o trabalho é executado, né? Clow vai falar muito do poder de agir, e cada vez menos os trabalhadores têm esse espaço de autonomia, de interferência na atividade, de interferir naquilo que ele realmente faz, que ele realmente executa, porque tem que seguir protocolos à risca, checklist. E quando eles não seguem e se sofre um acidente de trabalho, é porque não seguiu o protocolo. Está lá e o trabalhador não seguiu, o trabalhador não colocou aquela luva que deveria ser colocada. A pressão por metas inatingíveis, o excesso de trabalho, que é isso, a não desconexão, cargas de trabalho totalmente desumanas, horários de trabalho que não correlacionam e que não dá uma condição fisiológica para esse trabalhador se recuperar para o dia seguinte, e a falta de apoio social, que envolve até as questões sociopolíticas também, né? Então, a falta de acesso ali a bens e serviços, a uma boa educação, uma boa moradia. Então, esses são pontos que a gente observa e que tem uma maior clareza para a gente poder exemplificar o que são riscos psicossociais. E aí, outro ponto que também fica muito forte, tanto na minha pesquisa do mestrado, isso ficou muito evidente, como no artigo a gente traz isso, e o Cadu traz isso também muito ao longo dos estudos dele, né, trazendo essa visão, inclusive, da gente estar inserido num país que foi colonizado, que tem aí o processo de escravidão, então a gente não pode desconsiderar de que lugar nós estamos vindo. É diferente falar de riscos psicossociais na França, são outros, nos Estados Unidos são outros do que aqui no Brasil. E além disso, a questão do risco psicossocial, a vivência, né, o quanto a pessoa vai se afetar, é diferente para uma mulher, é diferente para um homem, é diferente para uma mulher negra, é diferente para uma pessoa LGBT. Então, tudo isso também, esses recortes precisam ser olhados, precisam ser entendidos. E as empresas não querem esses recortes. Elas não dão conta, elas não sabem, e nem não dar conta, não estou falando aqui no sentido de coitada delas, não. Elas não querem dar conta desses aspectos, né? Então, as situações laborais, elas devem considerar os modos de gestão, de organização do trabalho, bem como essas condições sob a ótica dos trabalhadores e trabalhadoras, do quadro mais amplo de estruturas de processos econômicos, socioculturais, então ali a questão do patriarcalismo, racismo, sexismo, LGBTfobia e outras violências políticas, jurídicas, além de observar a interação desses processos com as tecnologias. Aqui eu trouxe para vocês uma fala de um dos meus entrevistados da área de tecnologia que exemplifica muito bem essa necessidade de ampliar a discussão sobre os fatores psicossociais, considerando esses processos relacionados a estruturas e fluxos sociais e econômicos mais profundos. Então, aqui é uma frase literal dele,
E aí ele é um trabalhador da área de tecnologia, negro, tem 25 anos, e ele fala: você pega qualquer empresa aí de TI e faz o censo ali. De questões de raça, gênero, você vai ver que, tipo, pessoas negras vão ser minoria. E negras mulheres, mais minoria ainda. Eu, por exemplo, eu não consegui nenhuma entrevistada. Eu tive uma mulher, né, consegui entrevistar uma mulher da área de tecnologia, mas não é uma mulher negra. Então, realmente é bem escasso. E aí ele segue dizendo: então eu comecei a entender um pouco mais essas coisas. Então comecei a entender um pouco mais sobre o processo de racismo estrutural. E é isso. É uma coisa que lá na ponta, isso querendo ou não, vai interferir nesse percentual de pessoas. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre essas questões, sabe? Tipo, se eu abrir meu Instagram aqui, eu não vou ver negros que são influenciadores de TI. É muito mais difícil. Então, ele vai trazendo relatos do dia a dia de trabalho dele. Olha, na minha área, eu sou o único trabalhador da área de tecnologia negro. Ele atua em uma startup. E aí ele fala: Inai, sabe quando que a minha ficha caiu muito sobre isso, assim, da questão do acesso? Foi quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do país. Tinha poucos meses que ele tinha feito essa viagem, ele foi para a Argentina. E aí ele fala: eu cheguei no aeroporto e eu era o único negro ali dentro daquele avião indo viajar. Então, eu tenho acesso hoje a lugares que as pessoas da minha comunidade não têm. E aí eu questionando, fui trazendo um pouco mais da questão da formação dele também, né, de como chegou na faculdade, como foi a escolha e tal. E ele vai trazendo que ele não tinha essa representatividade. Então, para ele, ele nem sabia, ele não tinha consciência de que ele poderia ocupar esse lugar. E hoje ele tem uma página no Instagram, ele é um influenciador, tem um número expressivo de seguidores, e ele atua muito fortemente nessa causa mesmo do espaço do trabalhador negro na área de tecnologia. Então, ele ainda traz: eu tenho que fazer minha parte e trabalhar em cima disso, que se eu for ficar olhando essas questões, o preconceito, eu não vou ser nada, né? Nos últimos anos, eu estava muito focado nisso. Eu sei que existe racismo, mas eu tenho que tentar vencer essas coisas e vamos seguir em frente. Eu comecei a dar uma estruturada melhor na minha carreira. Aí eu falei: pô, agora é hora de olhar para quem está vindo também, sabe? Eu consigo contribuir com alguma coisa ali? Percebe que ele ainda se sente responsável de sair desse lugar do preconceito? Ele fala: eu não posso ficar olhando só para isso, eu tenho que seguir em frente. Então, tem ali ainda uma culpabilização do sentimento racial. E aí, isso fica muito expressivo nessas duas falas dele. E aí, o Cadu vai trazer em alguns dos artigos dele, esse não é no nosso, que as relações étnico-raciais, assim como as relações de gênero e de classe, impactam o desenvolvimento da atividade e precisam ser consideradas nas pesquisas e nas intervenções realizadas. E aqui é para a gente exemplificar isso que eu comecei dizendo para vocês, dessa invasão tecnológica na nossa vida, né? O quanto esse processo de fragmentar, ou eu costumo dizer de ritos, eu acho que pós-pandemia a gente perdeu alguns processos rituais que a gente tinha, que nos permitia pelo menos desligar ou mudar a chavinha, que é ir embora, desligar o computador, tirar o crachá. Então, eu tiro o crachá aí. Isso são processos simples, mas que ajudam nessa mudança mental mesmo. Hoje, não. Eu estou aqui, o meu celular, ele tem o meu perfil de trabalho 24 horas por dia. Então, a gente não recebo tanto porque a Carol está aqui e ela sabe o quanto eu bato nessa tecla. Não vamos mandar mensagem fora do horário de trabalho, não manda e-mail, espera para o dia seguinte. Então a gente evita, mas eu tenho clientes que me contatam com a mensagenzinha, a fotinha lá de férias, que eu faço questão de colocar no WhatsApp, ainda assim eu recebo mensagem. Porque tá fácil, tá simples, e é isso, é bonito você estar disponível. Gente, tem pessoas que vão romantizar você ter sido acometido pela síndrome de burnout. É legal, é bacana, diz que você é um trabalhador entregue, disponível, trabalho demais, por isso que eu adoeci. Eu estava tão disponível. E aí, o professor Dimitri, a dissertação dele é sobre
profissionais de tecnologia, ele não fala claramente de risco psicossocial, mas ele vai trazer esse processo de adoecimento. Eu usei muito a dissertação dele como base teórica. E aí ele vai trazer isso, que a dissolução das fronteiras entre o tempo e o espaço de trabalho dificulta o estabelecimento de limites de horário e permitindo a invasão do trabalho em outras áreas da vida. Pode haver, inclusive, uma naturalização por parte dos trabalhadores e trabalhadores, os quais se habituam a tais rotinas. E aí eu trago um exemplo, uma fala também de um dos entrevistados na minha pesquisa. Então, tem essas questões também que a gente consegue observar, que, tipo, o celular, ele está apitando aqui no computador, porque o computador está ligado, está apitando aqui no telefone, porque está integrado ali e tal. Ele fala isso porque durante a nossa entrevista acontecia isso mesmo. A gente estava fazendo a entrevista fora do horário de trabalho dele, e aí ele falava: olha, agora aqui o computador, por exemplo, está apitando coisa de trabalho. E por mais que no Android a gente tenha um perfil de trabalho que você pode ativar ou não durante a semana, pelo menos eu nunca desativo. E aí, se chegar mensagem 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, da noite, vai apitar. E até pelo nosso inconsciente, a gente acaba vendo ali, mesmo não estando trabalhando, mesmo não estando ali no registro de ponto. Então, tem esses malefícios, vamos dizer assim, que a gente carrega. Mas eu entendo que está muito também de acordo com a disciplina, com a possibilidade, não é a palavra certa que eu queria utilizar ainda, com o momento que a pessoa está. Se eu estou aqui, sei lá, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou jantando, não vou olhar o telefone agora. Apita quando for que eu não estou trabalhando em ponto final. Aí varia de pessoa para pessoa também, sabe? Ou seja, ele fala da disciplina, do inconsciente de cada um, mas na verdade é um processo também de culpabilização. Se eu não respondo, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada. Por que eu não vou responder? O que me custa responder? Essa é a crença, que quase todos eles citaram coisas específicas. Teve um que trouxe: olha, eu tive que realmente optar por desconectar o Teams do meu celular. Ele passou por um processo de separação, porque ele começou a estar no momento de lazer, e aí ele trabalhava numa empresa que é 24 horas, é na área jornalística, então a empresa não fecha. E aí chegava a mensagem para ele, e ele tinha coisas que não dava para resolver pelo celular. Ele ia embora. Ele chegava a levantar da mesa de bar e ir embora para resolver o problema. Começou a ter dificuldades de dormir, começou a ter bruxismo, começou a usar medicamento e separar, passar por um processo de separação por causa dessa invasão do trabalho. Então, ele vivia 24 horas por conta do trabalho. E aí, eu trago isso na minha pesquisa, que apesar da variabilidade individual, há concretamente uma demanda que é endereçada aos trabalhadores em períodos nos quais eles e elas deveriam ter a possibilidade de se desconectar do trabalho. Agindo assim, a organização transfere a responsabilidade pela gestão do tempo e das tarefas para os trabalhadores e trabalhadoras, cabendo a eles e elas definirem limites. Ou seja, eu vou mudar o meu perfil no Android, eu não vou responder. Cumpre notar que, mesmo quando decidem não abrir o aplicativo de mensagens, os trabalhadores e trabalhadoras podem se sentir conectados, até de maneira inconsciente, como relata o entrevistado. Então, mesmo que ele não responda, o processo mental ele já está ali pensando no trabalho. Ele já desconectou, na verdade, do seu momento de lazer, do seu momento com a família, ou às vezes do ócio, gente. Às vezes é isso, entendeu? Eu não estou fazendo nada mesmo, e está tudo bem não fazer nada. Mas hoje isso não é visto dessa forma. Aqui eu quis trazer para vocês um pouco de dados quantitativos que não tem a ver diretamente. A minha pesquisa foi toda quali. Estou super a favor das metodologias qualitativas, de você colocar o trabalhador no centro do processo e escutar. Mas eu acho que na linguagem organizacional, empresarial, infelizmente, ou para nós, felizmente, né, Carol? Felizmente, a gente precisa falar de dados, a gente precisa falar de números. E eles mostram o quanto o trabalho pode ser adoecedor. Então, aqui eu trouxe uma representação de um estudo para vocês que a gente fez esse ano, recente, nem está divulgado ainda, a gente nem lançou, tá? Nem interna, nem a Carol viu esse dado aqui ainda. Mas é importante, ele é muito expressivo, então é uma lógica matemática de uma interpretação que vai de 0 a 100, quanto mais próximo ao 100, mais forte essa relação.
E aí nós avaliamos 1.307 pessoas do nosso banco de dados, representativas de todas as macro-regiões a nível Brasil. A gente teve um número mais expressivo de trabalhadores masculinos do que femininos. Isso diz até de uma questão mesmo de gênero, que algumas atividades é mesmo expressivo, maior o número de homens trabalhando do que de mulheres nessas áreas, e com diversos níveis de escolaridade. Esses dados foram através do nosso inventário psicossocial e uma amostra respondida de março de 2023 a agosto de 2024. Então, um pouco mais de um ano aí. E aí fica muito evidente que as exigências laborais é um construto que a gente avalia, que tem a ver com a sobrecarga, o índice, né, a alta exigência cognitiva, de atenção, de raciocínio que aquele trabalhador é demandado, que vão originar as pressões de trabalho, o quanto elas causam o conflito trabalho e família, ou seja, o trabalho impactando na vida familiar desse trabalhador, e o conflito da família-trabalho. Justamente porque o trabalhador ele não tem a condição ali de se organizar nesse outro espaço de vida, nesse outro momento familiar. Então, a gente vê uma relação moderada de 0,59% e 0,41%. Então, há um efeito significativo dessas exigências laborais sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e um impacto extremamente alto de quase 100%, né, quase 0,1% aqui que a gente está falando de sofrimento mental. Ou seja, há um efeito direto das exigências laborais no comprometimento da saúde mental. Quanto maior a exigência laboral, mais impacto na saúde mental desse indivíduo. A literatura mostra isso de maneira muito clara, né? A gente vai estudar Ivy Clow, Clínica das Atividades, Le Guian, traz isso de maneira muito evidente, muito explícita, e a gente percebe isso em trabalhadores aqui da nossa realidade atual, falando desse ano. E aí, continuando esse estudo, ele ainda vai mostrar que quanto maior a gente tem aí esses conflitos vivenciados nas relações trabalho e família, aumentam o impacto que as exigências laborais têm sobre o adoecimento mental. Ou seja, a gente tem uma correlação direta da exigência laboral no conflito trabalho, mas quanto maior é esse conflito, quanto mais intenso, ainda é maior o efeito na saúde laboral desse trabalhador de 0,90. E quando a gente vai olhar para os dados de personalidade, é um dado interessante também que a gente vai olhar que quando ali na estrutura de personalidade, os vínculos sociais, eles têm uma relação muito forte com a promoção do bem-estar. Então, se a pessoa ela tem um vínculo social positivo com o grupo familiar, com os amigos, ela tem uma menor presença, que é uma escala avaliada dentro do nosso teste, de sinais de ansiedade e depressão, mostrando o quanto esse vínculo social ele é necessário, ele é promotor da saúde, né? O Clô também vai falar ali do coletivo de trabalho, do gênero de trabalho. E aí, isso até quando a gente vai olhar para um teste de personalidade, que poderia ser apenas um olhar individualizante, isso fica muito evidente. Achei válido trazer esses dados, porque eu acho que é bem representativo. E como é um relato de experiência, trazendo também o que a gente vê hoje no mercado de trabalho, no nosso dia a dia. E aí, Carol, quero que você super contribua, se você tiver a vontade para isso, tá? Liga o áudio, fala, porque você está ali muito mais direto do que eu. A gente vê que as empresas têm uma pouca compreensão acerca do risco psicossocial, de chegar para a gente mesmo e perguntar, gente, o que é risco psicossocial? O que é isso que agora a NR1 está falando? Por que agora eu tenho que fazer gestão de risco psicossocial? Por que eu vou colocar o trabalhador como centro do processo se NR1 não é suficiente, mas eu vejo como um passo importante que foi dado e está lá claramente nela, o trabalhador como centro do processo. Ele é responsável e co-participante do processo de identificação, de percepção dos riscos psicossociais. E aí a gente escuta, mas e se o trabalhador estiver querendo boicotar a empresa? A gente escuta esses relatos. Elas ainda não sabem, então, como incorporar esse processo de avaliação psicossocial ao programa de gerenciamento de risco, que é uma exigência que já tem nas empresas, o PGR.
elas têm ainda assim muita falta de clareza sobre o que é e como identificar esses riscos. Há fortemente a consideração dos fatores individuais e psicológicos ainda enraizados. Então, se o trabalhador está adoecido, é culpa dele, é culpa da sua estrutura de personalidade. Se ele não dorme bem, que é um outro aspecto que a gente avalia, a qualidade do sono, é porque ele não tem uma higiene do sono. Já cansei de escutar isso, ele não faz higiene do sono adequado, não é porque ele está tão atarefado, tão com um estado de estafa tão alto que ele não consegue se desligar. E há uma briga, desculpa a palavra de você bem espontânea aqui, ridícula, de quem é a avaliação psicossocial. É do psicólogo, é do ergonomista, é do técnico de segurança do trabalho, todo mundo querendo ali pegar uma fatia desse queijo que vai dar lucro. É isso. Virou um lucro. O que fazer com o MR1, de certa forma, está todo mundo olhando muito mais para o que eu vou ganhar fazendo, oferecendo, tendo esse processo de gestão da MR1, do que eu preciso fazer para promover a saúde no ambiente de trabalho. E, por fim, a conclusão disso tudo, né, é que as mutações no modo de produção, as características de nossa época, proporcionam o surgimento de desafios e de pressões sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, o que convoca também a construção de novas estratégias de enfrentamento e de fatores de proteção. As tradicionais formas de enfrentamento, a exemplo das NRs, importantes em um contexto no qual se verifica profunda assimetria nas relações de poder entre capital e trabalho, revelam-se ainda insuficientes para lidar com aspectos ligados à saúde e à segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo em suas dimensões físicas e psicossociais. Essa trecho eu tirei da minha conclusão da dissertação. Eu acho que tem muito a avançar, tanto nas empresas, mas academicamente também. A literatura, o processo teórico, ele ainda também não conseguiu muito avançar e acompanhar os modelos atuais. Então, a gente não encontra falando sobre esse advento tecnológico, pelo menos eu tive essa dificuldade durante a minha pesquisa, assim, de encontrar como que eu poderia correlacionar, por exemplo, o dado coletado com a teoria. Acho que por esse gap, e principalmente porque eu acho que a gente tem um campo ainda muito aberto de pesquisa aqui, da nossa realidade brasileira mesmo, sabe? Desse contexto que a gente vivencia. Então é isso, aqui tem meu contato, as referências, meus 2 contatos, deixei o meu contato pessoal, meu contato de trabalho também, caso alguém queira anotar, eu fico super aberta e agradeço mais uma vez, Bárbara, pela oportunidade. É um aprendizado para mim falar do tema novamente. Então, obrigada. A gente que agradece, Carol. Fala em meu nome e em nome de todo mundo também, porque acho que né, tá todo mundo contemplado aqui na minha fala. É muito enriquecedor, assim, e aí, né, eu comentei com você que tem também um grupo de estudos, né, que a gente está fazendo, e aqui, seria também um compilado das coisas que a gente discutiu, né, a partir da sua experiência. E isso que você falou, eu fiquei pensando aqui que várias vezes no grupo de estudos, tanto que assim, além do terceiro educador, a gente leu mais um, e aí a gente discutiu um pouco, né? Queria até que você falasse um pouquinho sobre a Lei 14.831, né? Sobre as empresas promotoras de saúde mental. Como muitas vezes a gente vai discutindo no grupo de estudos e a gente foge do texto, assim, não no sentido eh, de discordância, mas a gente foge para o exemplo real, assim, né? Todo mundo tem um exemplo, todo mundo está vivendo alguma coisa, todo mundo. E aí a gente, né, sai um pouco da teoria e vai discutindo coisas que são do dia a dia, da vivência de todo mundo conhece alguém, todo mundo passou por uma experiência, e a gente acaba, né, se deslocando um pouco dessa discussão para falar sobre essas questões que você trouxe tão bem, porque eu acho que é isso, né? Se por um lado as empresas não estão entendendo o que são os riscos psicossociais, eu acho que os trabalhadores entendem muito bem, ainda que não teoricamente, Perfeito. né? Então, isso que você falou sobre a questão do sono, né? A gente já chegou, né? A gente já foi para a gente. Tem hora que a gente vai no grupo de estudos, eu falo assim, tipo, como que a gente chegou aqui, né? Isso, né?
o fato de você trazer as suas falas, né? Eu anotei que uma das falas que o trabalhador, né, da tecnologia fala que isso varia de pessoa para pessoa, né? E como esse processo de individualização ele é muito naturalizado na gente. Esse movimento de você tem que ter qualidade de vida, né? Então a gente vai no médico, hoje em dia geralmente a gente ouve isso, né? Melhorar a qualidade de vida. Como que a gente melhora a nossa qualidade de vida se é isso, né? A gente está ainda aqui, né? E aí entrando na discussão também na escala 6x1, que foi uma coisa que eu anotei aqui, né? Uhum, Ainda que a gente não esteja imediatamente submetido a essa escala regular, de maneira regulada, né? A gente tem uma gestão hoje em dia que, por mais que a gente não esteja no horário ali que a gente bateu o nosso ponto, a gente não se desliga mais do trabalho, ainda que aquilo não esteja regulado. Então, como que a gente vai dormir se a gente sabe que amanhã a gente vai ter uma reunião que ela é muito importante, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu fui cobrado e eu estou pensando mil coisas sobre ela? Como que a gente, né, vai dormir se às vezes, né, eu sei que eu vou ser cobrado por alguma coisa, eu preciso resolver um problema, ou eu trabalhei até tarde e não consigo desligar. Então, como tudo isso está interligado, e quando a gente fala assim, é só dormir melhor, é fazer um exercício, né? Eu gostei muito da sua fala nesse sentido, assim. E aí, tem uma pergunta aqui do Léo no chat que eu acho que, né, serve até para destrinchar um pouco mais sobre esse assunto, que ele falou assim. Nai, ao pensarmos na avaliação dos processos psicossociais, fatores psicossociais, devemos considerar também os mecanismos de alienação aos quais os trabalhadores estão submetidos? Aí acho que você pode falar um pouquinho aí sobre para a com gente. certeza, Léo, porque eu falo a palavra neutralização, né? Mas é justamente esse sentido do se alienar, porque a gente está, não são, por exemplo, uma palestra que eu dei há poucos dias, essa foi em Ribeirão Preto, São Paulo. O presidente da associação, depois da minha fala e tal, ele virou e falou assim, mas Nayara, ok, tudo isso que você traz. Mas como que a gente faz quando o trabalhador já chega adoecido na empresa? Porque eles esquecem que a gente está falando, claro que as empresas têm culturas, microculturas ali, algumas são melhores, menos piores do que outras, mas a gente está falando de um sistema social onde todos estão inseridos de maneira igual e todos estão adoecidos. E aí, essa questão do índice de produtividade, da não desconexão, de estar disponível a qualquer custo, ela está inserida na nossa sociedade atual, contemporânea. Então, se eu não produzo, se eu não respondo a mensagem no WhatsApp, é porque eu sou irresponsável, é porque eu não tenho disciplina suficiente. Amanhã, o meu chefe vai me chamar para me dar um feedback, e aí eu vejo o meu colega de trabalho respondendo e eu não respondendo. Vou falar de mim, vou trazer um exemplo para mim. Muitas vezes eu fico nessa, gente, eu tenho hoje um cargo de diretoria. Então, será que o meu cargo não exige que realmente nas minhas férias eu responda? Será que se eu não responder, eu estou correspondendo? Será que se eu não responder, eu estou correspondendo ao cargo que hoje eu exerço? Então, sim, o processo tem. Agora, a avaliação psicossocial, Léo, a gente precisa evoluir muito ainda nesse processo também. Eu falo a gente não a mapa, tá? Eu falo a mapa também, mas eu falo de maneira geral. O processo de avaliação psicossocial, ele ainda está muitas vezes direcionado a esse olhar psicologizante, esquecendo das condições de trabalho. Aqui a gente brinca, a Neide, que é uma das autoras do teste, e a gente brinca isso, né, Carol, que tomara que eles não descubram o que, que a gente realmente avalia, porque na hora que eles descobrirem, a gente não vai ser contratado. Porque tá lá, a gente está avaliando, na verdade, condição de trabalho, assédio moral, a qualidade do sono não é só responsabilidade do trabalhador se ele fez o seu processo de higiene do sono ou não. E aí a gente está indo assim, meio que mineirinho mesmo, comendo pelas beiradas, para conseguir inserir e trazer esse olhar de fato para as empresas e tal. Só que vai chegar um momento que o processo de avaliação psicossocial, na verdade, ontem até falei isso com a Neide, eu falo, Neide, eu acho que não vai chegar, eu acho que já aconteceu. As empresas vão buscar uma escala de estresse
avaliar ali através dessa escala e pronto, se o trabalhador está estressado ou não. E se ele está estressado, é culpa dele, ele não tem estrutura psicológica suficiente para lidar. Eu não sei se eu respondi isso a pergunta, mas eu acho que é isso, ainda não tem uma evolução, uma clareza, uma consciência de fato, sabe, do que são fatores psicossociais, até para que a gente consiga, de alguma maneira, contribuir com esse processo de não alienação. Tem um processo nosso aqui que é a entrevista diagnóstica, né, onde a gente faz o processo de escuta desse trabalhador. A gente tenta um pouco adaptar ali a instrução ao sósia pelo nosso real da atividade, a gente não consegue fazer ela de maneira tão seguir certinho ali a metodologia trazida pelo corpo. Mas a gente tenta adaptar nesse processo mesmo. Me conta como você faz, por que você faz dessa forma, por que é esse equipamento, por que ó, lá está no protocolo para você colocar a luva assim, você não coloca e tal. E aí, sim, esse trabalhador ele consegue trazer o que são riscos psicossociais. Aqui tem uma tela que eu tinha ocupado dela também, que eu estava preocupada com o tempo, que eu uso nas minhas palestras. E aí eu faço essas perguntas aqui. É comum horas extras na maior parte do tempo dos dias das semanas? Como que é o tom de voz para ensinar ou corrigir? Ele é elevado e ele é normalizado? Como os erros são vistos? A competição entre pares é algo incentivado para aumentar a produtividade? As metas estabelecidas sempre geram desconfortos? Os e-mails mensais após o horário de trabalho são enviados? E aí essa questão corporal também começa a aparecer no público, porque parece que é algo tão teórico, né? Tão distante. A OIT, a agência europeia está falando que riscos psicossociais são isso, são aquilo. Quando você faz essa pergunta aqui, são coisas que é isso que a Bárbara está trazendo. No grupo, a gente fugia do texto, porque lá no texto a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de modos de produção, a gente está falando de marcas, que muitas vezes não está acessível para o trabalhador, para a operação, para quem está ali. Mas vocês, né, nós que estamos inseridos no contexto acadêmico, a gente consegue ampliar essa ideia, ideologia ali teórica, e aí você vai percebendo que isso está no nosso dia a dia, que está ali na prática. E é o trabalhador mesmo que vai dizer sobre. É ele que sabe falar do que são riscos psicossociais, por mais processos alienantes que existem. Eles ainda conseguem falar e identificar, às vezes eles não sabem nomear, mas eles sabem dizer sobre, contar sobre. Isso eles sabem. Perfeito, né? Obrigado. Acho que Iracema está com a mão levantada aí. Diga, Iracema. E Nayara, parabéns pela exposição, foi excelente. A gente fica com várias ideias na cabeça, assim, né? Junta a leitura do texto com a sua fala, a apresentação dos dados. É o seguinte, queria escutar sua opinião sobre um aspecto, é, é, sobre um aspecto que você levanta aí na sua fala, que é o seguinte: como isso é uma questão coletiva, ela deixa de ser individualizante, ela passa a ser coletiva, porque tem essa questão do atravessamento da cultura da nossa época, do contexto social da nossa época, né? Como esse trabalho se dá, como ele acontece, o que é valorizado diante dele. E aí, juntando a esse fato, a questão das microculturas empresariais, cada empresa vai aí estar agindo de um jeito. Você acha que uma das saídas, poderia ser uma maior criação de políticas públicas, mesmo com a questão da limitação? A gente sabe que tem essa limitação da intervenção na atividade particular, né? Mas seria uma das saídas essa questão da criação de políticas públicas, por exemplo? Iracema, eu acho que ela é a saída. Não adianta, a gente precisa ser realista. Não vai adiantar a gente criar MR, a gente, né, governo, criar MR. A Bárbara citou a questão da lei. Sou totalmente contra essa lei da certificação. Bárbara, acho ela uma piada, para ela não falar outra palavra. Criou essa certificação, não diz como, não diz o que tem que ser feito, não diz quem vai certificar, que práticas são essas. Tá lá, bonito para dizer de um trabalho feito por uma deputada que levou a lei para frente e tal, mas pouco efetiva. Se for me perguntar entre NR e lei, a NR ainda
atingiu melhor do que a lei. Ela ainda fala de algo que tem que ser feito e ela traz um pouco do como que tem que ser feito. Não adianta a gente apenas responsabilizar o empresariado, as empresas, por criar espaços e condições de trabalho adequados. Precisa sim haver políticas públicas, precisa ter implicação do governo, precisa trazer esse olhar. A gente funciona com legislação, gente. A verdade é essa. Assim. A gente usa cinto de segurança porque foi colocado lá que se não usar cinto de segurança ganha uma multa. Então, as políticas públicas, e elas vão atingir uma camada, a base, né? A camada base, ali, socioeconômica, às vezes mais baixa, que muitas vezes está terceirizada dentro das organizações e não tem política nenhuma garantindo o processo do trabalhador terceirizado. Por isso que as empresas cada vez mais têm buscado esse processo de terceirização. Então, Iracema, sim, eu diria que é a única forma de mudança, e a gente está muito longe disso acontecer, sabe? Eu acho que não adianta a gente ficar esperando apenas que o empresariado faça isso. E vou dizer uma coisa que é até polêmica, assim. Da mesma forma que fica essa briga de quem é o processo, né, de avaliação psicossocial, quem tem que ser feito, fica também uma briga entre empregador e empregado, sabe? Como se fossem dois mundos opostos. Enquanto esse olhar também não mudar, a gente não sai do lugar, a gente não vai haver revolução de fato, sabe? Então, eu acho que precisa ir muito mais nesse sentido político mesmo do que qualquer outra forma. Ótimo, né? E só emendando, porque você falou aí no final, o CFP, ele já teve algum posicionamento quanto à atuação do psicólogo junto na avaliação dos riscos psicossociais? Porque, assim, eu trabalhei durante muito tempo na parte de certificações, mas é certificação ambiental de saúde e segurança ocupacional. Então, ENR era um prato cheio. E a gente via muita disputa de conselhos, né? Então, você tinha um conselho de química que falava que ele é responsável, aí tinha o CREA que falava que ele que era o responsável técnico. Enfim, o CFP, ele já deu algum posicionamento sobre isso, sobre a atuação do psicólogo junto a essa atividade, na execução dessa atividade? Bom, eu já recebi minha cobrança de anuidade, então ele é rápido nisso, chega muito rápido. O CRP sabe fazer isso muito bem, cobrar nossa anuidade chega rapidinho. Tem uma resolução que saiu em agosto de 2023, acho que é isso, né, Carol? Maio de 2023, enfim, ano passado, trazendo lá sobre a prática do psicólogo em relação à avaliação psicossocial. Só que ela foi lançada também de maneira tão rasa, com tão pouco direcionamento, que aí já tiveram que fazer, aí teve um grupo de estudos, eu até conheço um dos psicólogos que está lá, o professor Bruno, ele faz parte desse comitê da comissão junto ao Conselho Federal, que aí refizeram essa resolução. Houve algumas melhorias, mas ainda, Iracema, não tem uma clareza, sabe? O que fala lá é assim: se você usar teste psicológico no processo de avaliação psicossocial, tem que ser testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia. É mais nesse sentido do que, de fato, a atuação. Como deve ser feita? É um processo de intervenção, é um processo diferente da atuação do psicólogo clínico, como que esse processo de intervenção deveria ser feito? Isso não acontece. Não tem. E é um órgão que briga muito pouco pelas causas. Assim. Por exemplo, esse processo da NR, eu acho que seria muito importante, fundamental, que tivesse a exigência de um psicólogo do trabalho junto ao SESMIT. Não tem isso não acontece, isso não está lá. É o médico do trabalho que vai dizer se o trabalhador está apto ou inapto. É ele que vai fazer a avaliação psicossocial. Então, a gente está brigando por coisas que não vão trazer um resultado, sabe? E o conselho ele é muito pouco ativo. Essa é uma opinião muito pessoal, mas é o que eu vejo, o que eu observo. A gente tem uma atuação muito próxima ao Conselho Federal, a gente aqui na MAPA, porque um dos nossos testes é validado pelo Conselho, e ele mais dificulta do que facilita os processos de avaliação, sabe? Sendo muito obrigada, Nayara. E aí eu fico pensando aqui, ouvindo vocês falando, né? Se nessas instâncias
que deveriam zelar de alguma forma, né, pelos trabalhadores. Se tá todo mundo puxando para si mesmo, né, fragmenta ainda mais esse sujeito, Exato, né. Bárbara, exato. É por isso que eu falo dessa briga, sabe? Que ela não está acrescentando em nada. Ela é uma briga capitalista mesmo. É isso, assim. Quem que vai ganhar mais com esse processo da NR1? É o psicólogo, é o médico, são as clínicas de saúde ocupacional. É isso que a gente Hum, tem visto, que tem acontecido. Tanto que aí nós aqui da MAPA, o nosso posicionamento foi, então vamos tirar a obrigatoriedade do psicólogo, para a gente dar o espaço mesmo de transformar, a gente tentar, pelo menos, que haja um espaço real de transformação, de mudança. uhum. E aí te ouvindo falar da lei também, né, a gente pegou uma reportagem também do conselho, né, e aí na reportagem falava, né, que o conselho não foi de fato, eh, chamado para discussão, assim, né, na confecção da lei, mas depois teve um debate, aí até o professor, se não me engano, o professor Antônio Virgílio foi, Foi, representando o conselho e tal. eu fiz uma palestra com ele lá em Maringá, em Curitiba. E aí ele comentou que ele ainda está ativo nessa comissão, Bárbara, tentando ter alguma mudança, sabe? Porque aí uma das coisas que ele sinalizava, inclusive, a gente já tem um problema de subnotificação, né? E aí, se você ainda leva para premiação as empresas, né, que são promotoras, seja lá o que isso signifique, né, ser Significa. promotor de saúde mental, a chance da gente, né, ter ainda mais dados invisibilizados. E outra, pensando né, em toda a sua fala, de que isso exerce uma pressão ainda maior para esse trabalhador esconder o seu adoecimento, né? Ou não verbalizar de alguma maneira, porque você foi o responsável por a nossa empresa não, né? Coisas desse sentido, como isso pode acabar acontecendo e o efeito vai ser justamente o contrário do que a lei prega, né? Vamos ter mais trabalhadores adoecidos, mas cada vez mais de maneira silenciosa, né? E aí eu acho que isso de novo, casa aí com essa pergunta que o Léo fez, que é esse movimento, assim, dessa alienação, né? Não sei se foi exatamente nesse sentido, mas me veio aqui também, é, da gente não. é, Vou organizar meu pensamento, né? Da gente separar é, a exploração do trabalho, né? Das questões das condições de trabalho, né? Porque a exploração, ela acontece no modo de produção capitalista, né? E aí mesmo que as condições elas sejam, né, boas condições, Favoráveis. não quer dizer É, que não quer dizer que aquele trabalhador não se sinta adoecido, muito pelo contrário, porque aí vem, né, do outro a sensação de gratidão, né, de reconhecimento, e aí é você querer retornar aquilo para a empresa. Então, isso que você falou, né? Tudo bem eu atender meu celular aqui nas férias. Olha, a empresa é tão boa, ela me paga tão bem que eu tô até viajando nas férias. Né? Aí você então, começa a comparar com outros trabalhadores. Olha, tem amigos meus sou que, né? privilegiada. Exatamente. E o como isso, né, pode ir gerando essa, né? Ai, vou esconder uma coisinha ou outra aqui, né? Vou porque, poxa, é por um bem maior, né? Eu sou tão grata a essa empresa, eu não vou ser, né, o motivo aí né, sei lá, de não atingir algum nível, alguma coisa assim, né, considerando essas certificações aí, né? Essa sua fala, Bárbara, me fez lembrar da minha dissertação, né? E o parecer da dissertação. Está recente ainda, né? Foi em fevereiro desse ano, ainda estou vivendo, estou elaborando ainda esse processo pós-banco. E me fez lembrar muito de um questionamento do professor João César na minha escrita. Nem foi na banca em si, na banca ele não trouxe isso, mas na minha escrita, porque tem um momento da minha pesquisa que eu divido fatores de risco psicossociais e fatores protetivos, fatores psicossociais. E aí, nesse processo, nessa divisão, né, nessa categorização, nos fatores protetivos, eu vou citando coisas do tipo, sei lá, de não fazer hora extra,
é o oposto disso aqui que a gente está falando. E aí o professor João César escreve no comentário da minha dissertação, Nayara, é quase uma loucura dizer, eu nunca vou esquecer dessa frase dele, dizer que cumprir com aquilo que tem que ser cumprido é fator protetivo. Só que o negócio é tão ruim, é tão precarizado, que a gente acha realmente que cumprir aquilo que é direito já está trazendo ali a tão falada e famosa segurança psicológica. Porque quando está falando da lei de promoção de saúde mental, basicamente é isso que eles estão olhando. É uma empresa que promove segurança psicológica. Mas o que é isso também? O que é segurança psicológica? O que a gente está chamando de segurança psicológica? Ninguém sabe o que é isso. E às vezes passa por esse lugar da alienação que o Léo falou até. Se eu faço o básico, se eu não exijo hora extra, se eu não mando mensagem fora do horário de trabalho, se eu pago um salário digno, que é direito daquele trabalhador, de certa maneira tem uma gratidão. O trabalhador se sente grato por aquilo. E aí é ainda mais, né, difícil, aí, entrando né, e por isso discutir essa questão dos processos psicossociais, né, dos fatores, aí não entrando na terminologia exatamente, por isso que é tão difícil, né, porque são coisas que às vezes vão acontecer que elas não estão tão visíveis assim, né, elas não conseguem ser acessadas de maneira imediata, né, e aí isso dificulta ainda mais um diagnóstico, alguma, né, Exatamente. Ou uma intervenção, a intervenção mais ainda, porque a gente consegue até ir na etapa do diagnóstico, sabe, Bárbara? A gente vai nessa etapa. Chegou no processo de intervenção, o diagnóstico fica na gaveta. Ele não sai desse lugar. Porque aí as empresas, ok, não nem quero, não quero lidar com isso, não tenho a condição de lidar com isso. Vamos desligar o trabalhador, é o mais fácil a ser feito. Essa é a realidade. E me lembrou um outro ponto, aquela figura que você fez, que eu achei que ficou ótima, né, da interseção ali dos círculos, né, que eu acho que ela é realmente ela é mais representativa, né, do que seriam as questões psicossociais sobre assédio moral, né? E aí, falando de organização e gestão do trabalho, como, né, de novo, assim, às vezes até isso, né, é individualizado, é como se fossem características daquele sujeito, então ele é um sujeito, né, aquele gestor é um gestor que é, assedia moralmente, né? Porque ele é uma pessoa ruim, né? E aí não olha para o Isso. contexto da organização, do quanto muitas vezes ele está sendo cobrado, ele está sendo um monte de coisa está sendo Pressionado, imposta ali em cima dele, está sendo pressionado, e aí, vamos demitir, né? Identificamos aqui, vamos demitir. E se não muda, né, a estrutura, o contexto da empresa, vai continuar, aquilo vai se replicar, porque de fato é isso, né? Você tirar aquela pessoa, né, é mais fácil do que você reconhecer que às vezes a estrutura ali daquela organização está sendo adoecedora e intervir dentro daquele contexto, né? exatamente. É. Isso é exigido da liderança, né? Igual, por exemplo, nós, mulheres, que às vezes que estamos ocupando o lugar de liderança. Quantas vezes a gente não escuta questões do tipo, olha, você tem que ser mais firme, você tem que ser menos emotiva, você tem que ser menos sensível, você tem que usar um blazer para você passar uma masculinidade e isso vai trazer autoridade para sua imagem, você tem que se impor mais. Então, isso vai sendo cobrado, vai sendo inserido e vai estruturando o comportamento mesmo de liderança. Como o que é ser um líder? É ocupar esse lugar de autoridade, de ser ali firme. Você não pode ser sensível, você não pode chorar, você não pode demonstrar fragilidade. E aí tem tudo a ver com o que você trouxe. Quantas vezes a gente escuta que eu tive muitas vezes mesmo que agir de maneira mais autoritária, eu tive que ser mais competitiva para chegar onde eu cheguei. A gente escuta relatos assim no nosso processo de devolutivo. Eu tive que ser assim mesmo, resultados impactados lá, né, no nosso teste, e a pessoa fala, eu tive que ser assim mesmo, eu tive que ter um relacionamento, me relacionar dessa forma
para eu conseguir chegar no cargo de liderança. E é o que me sustenta hoje no cargo de liderança. E aí você deixa de. A personalidade é tão importante, né? Mas aí você deixa de ser, Você deixa de ser, né? Para poder se exatamente, como manter ali dentro sequestro daquele ali. contexto. Exatamente. Outra coisa que eu anotei aqui que eu achei muito interessante na sua fala é da romantização do burnout, né? E como de fato a gente acha mesmo assim, por, por mais que a gente fale, igual a gente começou aqui hoje falando, né? Que já tá todo mundo cansado, cheguei no final do ano, tá todo mundo, né? Cheio de coisa para fazer, muita coisa ainda para entregar e tal. A gente verbaliza isso, mas ao mesmo tempo, parece que ser assim é a gente estar inserido também, né? Exato. Seria errado, por exemplo, se tá todo mundo falando que tá cansado, eu chegasse agora eu não tô cansada. Então tem alguma coisa errada comigo, com o meu jeito de trabalhar, com a minha forma de me impor, né? Então, às vezes, falar alguns nãos, porque eu entendo da minha agenda, né? Então eu sei que eu tenho algumas limitações, e aí, né, assim, é, né, entender que eu não vou dar conta de tudo e que tá tudo bem não dar conta de tudo, mas não, a gente vai colocando e vai dando um jeito, vai falando, nossa, eu tô exausto, tô muito cansado, chegou o final de semana, não fiz nada, só dormi, mas, poxa, né, em que momento que você trouxe um relato aí de um trabalhador que chegou até se separar, né, e os seus dados mostrando esse impacto na família, né? Até que ponto a gente, né, vai glamorizar mesmo o hard, né? Até que ponto a gente não vai achar normal? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa que a gente tinha que bater ponto, né? Dava 6 horas e era o ponto do dedinho, né? Da digital. Dava 6 horas, era meio que todo mundo se olhando assim, quem vai primeiro, Quem é o né? primeiro? Como se fosse errado a gente cumprir o que, né, isso, o combinado. Sei, meu horário é até 6 horas. Eu cheguei no horário certo, eu almocei no horário certo, fiz minha pausa no horário certo, tudo bem eu ir embora. Mas era todo mundo meio assim, tipo, quem vai ser o doido, né? E aí quem ia era, tem que buscar minha filha na escola, né? Você sempre tem uma Se justificativa, não justificando, é? se justificando, Né? é E isso mesmo. aí essa E é essa romantização, né? romantização. É o que acontece, Bárbara, é uma romantização. Eu assisti uma peça essa semana até, e aí era com um profissional, bombeiro, ex-militar, né? Ex-bombeiro militar, e ele tinha sofrido, ele se afastou, e hoje ele faz palestras. E aí ele trazendo isso também, o quanto é, era, e é melhor dizer que você está com síndrome de burnout do que dizer que você está com depressão. Mais aceitável trabalhador que tem síndrome de burnout do que aquele depressivo. Então, Nossa. perpassa por esse lugar mesmo, assim, da produtividade, do trabalho, mais do que o trabalho como operador da saúde, porque eu acredito que o trabalho seja operador da saúde, sim, a literatura também mostra isso para gente. Mas a que custo hoje, que lugar é esse que o trabalho tem ocupado na nossa vida? Porque ele é operador da saúde quando ele te insere enquanto sujeito social, enquanto ele te traz identificação. Nesse processo eu acredito, mas a qualquer custo, você colocar em primeiro lugar o seu trabalho do que a sua família, quando a gente conhece uma pessoa, o primeiro ponto é: o que você faz? Ninguém pergunta, tá, você é mulher, você é casada, você tem filho, ou sei lá, você viajou esse ano, você foi para algum lugar, o que você fez de bom esse ano? Não, como que foi o trabalho? E aí, trabalhando muito? E aí, na correria, né? É isso. E, Esses são os e aí assuntos. né, aquela figura que você colocou, né? Ah, tá Tá tranquilo. tranquilo, Tá tranquilo. tá A gente ótimo. normaliza, né? Ah, não, tá tranquilo, tá tudo bem. É. E vai indo e né, vai virando uma bola de neve. Aí, por que que você não sinalizou antes, né? Por que que você não falou? Ah, a gente te dava umas férias, mas, né, às vezes não é isso, né? A própria, não é simplesmente se afastar um pouquinho, né? Que Porque você assim se como a questão do afasta e assédio depois moral. você volta para o mesmo local que te adoece. Ele está organizado do mesmo jeito. Ele está com a mesma estrutura que te adoeceu. Ele não mudou. Então não é o tempo de afastamento que vai te recuperar, né?
Exatamente. Pessoal, alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para a gente já ir encaminhando aqui nossa conversa? Como é que vocês estão aí? Tá dando para entender tudo? Não só perguntas, né, mas também comentários. O Léo só quer agradecer a gente, viu, Nai? Obrigada, Léo. Também quero agradecer. Foi ótimo. Eu Bom. também, foi muito bom. Tem Bacana. Laura, diga, Laura. Queria só parabenizar, viu? Muito boa, muito esclarecedora, assim, completa e muito redondinha. Se a gente vai acompanhando. Fiz várias anotações aqui, não pude abrir a câmera porque eu estou num lugar com mais pessoas, mas parabéns, viu? Muito bonito. Obrigada, Laura. E o bom da sua fala, né, era que além de tudo você tem uma experiência, né, prática também, né, de desenvolvimento com as organizações, de entender quais são os limites e as potencialidades também da nossa ação enquanto psicólogos, né, psicólogas, futuros psicólogos aí que estão em formação. Que a gente, né, outro dia alguém estava me contando que um aluno perguntou assim, mas o pessoal de psicologia do trabalho faz, assim, eles só ficam pesquisando? Aí eu falei, não, não, tem bastante coisa que a gente faz, né? E Eu acho sou que seu bem trabalho otimista. Eu sou, é, a Carol sabe disso. Eu sou uma profissional muito otimista, Bárbara. E eu acho que a transformação ela acontece lenta, mas ela acontece, sabe? Eu acho que hoje, por exemplo, o espaço que, enquanto psicólogo do trabalho, eu tenho 15 anos que eu atuo na área. Eu comecei na área organizacional no quinto período da faculdade. Eu já escolhi psicologia querendo na área organizacional. Na época, com uma visão muito equivocada do que eu queria, que eu achava que eu queria trabalhar em RH. Depois que eu descobri saúde mental e trabalho, eu entendi que não é RH. Eu não quero fazer nada contra quem faça, muito pelo contrário, acho fundamental e pena que é uma área que não é valorizada dentro das empresas. Mas eu não era isso que eu queria essa parte mesmo, assim, de entender o trabalhador inserido ali no processo. E hoje eu vejo uma evolução imensa comparada ao que era no ano 2008, 2009, que foi quando eu comecei. Então eu sou otimista e eu acho que cada passozinho que a gente dá, ele faz uma diferença. Esse processo de escutar quem faz, sabe, é muito rico para a gente aqui, né, Carol? A gente aprende muito e a gente vê o valor do nosso trabalho também, porque muitas vezes eles só querem uma hora, gente, para ser escutado, para poder falar porque no dia a dia eles não têm esse espaço. E não é só cargo e eu acho que operacional, não, tá, Bárbara? Alta liderança também. e eu vejo assim, né, o pessoal às vezes trata, né, fala assim, fazer uma entrevista como técnica, né? E eu sempre comento isso assim, o quanto, principalmente eu também, né, toda a minha trajetória dentro da psicologia do trabalho e sempre ouvindo muito trabalhadores e trabalhadoras, o quanto às vezes aquele espaço ele vai, né, para dizer uma outra coisa ali, vai ter uma potência tão grande na elaboração, no fortalecimento, quando a gente faz isso coletivamente também, o quanto, né, e aí isso tira a gente desse lugar do individual, porque, poxa, se estamos aqui, tá todo mundo, né, passando por algo parecido, mesmo sofrimento, adoecendo das mesmas questões, não pode ser, não posso ser eu o problema, né? Então eu acho que é um movimento essencial e eu também sou muito esperançosa, sabe? Eu acho que né, se a gente eu li aquele livro, né, do realismo capitalista, né? E aí eu fico pensando que né, o Mark Fisher fala, né? É mais fácil temer o fim do mundo que é o fim do capitalismo. O Léo tá ali já. É, e ele Livro de fala muito cabeceira, de né, Léo? para a gente não cair num é isso aí, vai ser isso mesmo, sabe? O quanto essa desesperança também é ferramenta da continuidade Ah, da exploração que a gente vive, né? Porque se a gente acha que é assim e vai continuar sendo assim, né? E aí o que eu posso fazer, né? É esperar a morte chegar, né? Como diria o Raul Seixas, né? Raul Seixas mesmo, né, gente?
final de semestre, né? É muito é muito fácil para quem domina, né? De fato, assim, a gente vamos conformar com o que está acontecendo. Então, eu também estou esperançosa de que, né, pouquinho em pouquinho a gente, né, vai tentando fazer diferença, né, de alguma maneira ou de outra. Nai, muito obrigada pela sua fala, pela sua disponibilidade, né? Estamos aqui falando de correria, sabemos também da sua correria, do seu espaço na agenda, né? Fico, como as coisas são contraditórias, né? Fico feliz que você não soube falar não nesse Fico feliz de você ter aceitado, apesar. Apesar, né? Mas acho que, né, foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. Espero que a gente tenha outros momentos para trocar novamente, né? E para o que você precisar, a gente aqui, enquanto grupo, também está à disposição. E sempre que a gente puder te ouvir falar, pode ter certeza que a gente vai. Sempre divulgue, né? Sei que você faz muita palestra fechada, mas sempre que, né, for aberta, chame, que vai ser um prazer te ouvir. Obrigada mesmo, Pode viu? deixar. Eu que agradeço, gente, foi ótimo. Eu falo sempre, eu acho que esse ano o movimento que a NR trouxe, pelo menos desse espaço, sabe, para que isso seja falado nas empresas. E é isso, alguma hora ou outra ali, pode ser que as empresas falem, você não pode falar que não, mas eu sou, do mesmo jeito que eu sou otimista, eu sou ousada. E eu acho que uma pitadinha aqui, outra ali, a gente vai conseguindo, sabe, fazer algo mesmo. Muito obrigada, Bárbara, foi Deixa eu ótimo. falar rapidinho aqui, que a Ai, Nai tá me Fala, Carol. chamando aí Carolzinha. o tempo todo. Carol foi Aí o citada povo várias fica assim, que é vezes. isso? Carol é uma instância psíquica, ela existe Se mesmo? apresente, Do que se Carol. alimenta, do que ela faz? Mas eu tava aqui ouvindo aqui, acho que só mais um relato para complementar mesmo do que a Nai tá trazendo, né? Eu acho que é importante também a gente trazer algumas questões ali, acho que principalmente de interseccionalidade, quando a Nai vai trazendo principalmente alguns recortes específicos. E assim, né, a Nai falou que eu tô muito ali nessa linha de frente, no sentido de devolutivas, processos específicos, que eu tô com esse contato direto com o avaliado em si, para algum contexto específico, ou eu tô ali com algum cliente específico, seja para apresentar a ferramenta, seja para certificar essa pessoa da ferramenta. E aí eu sempre saio assim com uma experiência diferente, né? Porque eu vejo que assim a gente tem muito essa ideia do construto da personalidade, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza, enfim, já está muito consolidada e tem muito nome da mapa, né? Então eu acho que ela tem um peso muito grande pela questão ali do SATEPS, do conselho, enfim. E as pessoas têm uma ideia muito específica da personalidade, né? Então, e aí ela traz esse contexto num contexto muito individual. Então as pessoas estão acostumadas, né, de fazer essa avaliação da personalidade, né, de pensar, não, a gente está falando de características, de propensão de formas para essa pessoa se adaptar, corresponder, correlacionar de um contexto ali específico. E aí quando a gente traz essa pessoa desse contexto ali tão individual e começa a falar do que é uma questão de fatores psicossociais, você vê que a cabeça da pessoa vai bugando. Você pensa assim, nó. E aí vem essa questão da NR, você vê que as empresas elas ficam mais assim em choque, né? E aí toda vez que eu saio, eu tenho saído de um processo, é uma experiência totalmente nova e diferente. Teve uma em específico, claro, não vou expor nome aqui de ninguém, de empresa nem nada, né? Até porque minha digníssima diretora está aqui, ela vai falar que mimo, né? Mas tô brincando, é porque não seria ético mesmo. E aí, eu fiz um processo específico de devolutiva, né? Tinha um contexto ali mais de apresentar a ferramenta para uma pessoa que era um potencial cliente. E eu nunca vou esquecer dessa devolutiva, porque eu acho que geralmente é um processo que eu levo em torno ali de 45 minutos a uma hora, tudo isso a depender. Levei isso lá no nosso seminário, né, Nike? Até a Neide falou assim: nossa, você relatou, você escreveu, você colocou isso em algum lugar. Eu falei, Neide, não, tô trazendo aqui de uma forma muito assim esporádica, né? Tô de bobeira aqui tomando café, trocando ideia, eu vou falar isso, porque assim, foi uma questão assim tão importante, porque ela não percebia que ela mesma estava vivenciando uma questão psicossocial muito forte. E aí ela vinha trazendo questionamentos de tipo assim, não, a gente tem
que trazer isso num contexto individual, e aí eu sempre procuro fazer essa diferenciação do que o construto de personalidade, a nossa ferramenta ela está buscando, e o que a do psicossocial, o inventário, ele está buscando. Que é Que a gente outra. consegue trabalhar com esses dois dados, mas eles são, assim, às vezes, informações complementares, porque um está falando de um contexto, de uma consequência pessoal e dessa relação com o trabalho muito forte. O outro está falando de umas propensões, organizações, enfim, formas ali da gente ter uma menor ou maior incidência para um comportamento específico. E aí essa devolutiva, ela foi assim um processo tão pessoal mesmo que eu falei assim, teve uma hora que eu virei para ela e falei assim, olha, a gente não pode culpabilizar o trabalhador. E depois eu fiquei pensando assim, nó, misericórdia, né? Calma, vamos devagar. Acho que eu dei um passo além do que eu deveria com ela e voltei. E aí eu ia explicando todos os conceitos, porque assim, por exemplo, a questão do assédio que a Nay foi falando, do assédio moral, ela simplesmente falou, bom, qualquer questão que está além ali do 1% é uma questão de assédio. E aí, se o importante para minha empresa for o 0%, e aí como é que você fala assim, bom, acho que não tem como a gente trazer, né, no 0%, pelo menos com relação a isso, né, e enfim. E a gente foi argumentando, e ela argumentava, eu argumentava de cá, e ela argumentava de lá, e eu ia trazendo termos que eu falei assim, nossa, acho que eu já tô ali bebendo muito ali da psicologia do trabalho, e não tinha como, porque querendo ou não, né, é um pouco disso também, ou muito disso na realidade, né. Mas enfim, acho que só trazendo um pouco dessa vivência, porque a Nay foi comentando, né, e de fato, né, tudo que ela vai falando a gente vai corroborando. Eu tenho algumas experiências diferentes, mas eu acho que é pelo contexto mesmo, né, e da vivência. É uma ferramenta nova também para a gente, ela teve algumas mudanças, então a gente está nesse processo de adaptação. Mas eu adoro, porque cada processo que eu faço com ela ali é um insight diferente, seja meu, seja da pessoa. De alguma forma, eu acho que eu estou plantando a semente da pessoa falar assim: bom, acho que esse negócio não é só a gente seguir uma norma ali, pegar um dado ou outro, às vezes preencher um painel de gerenciamento, né? É entender que esse trabalhador está muito além de um número ali, de fato mesmo, e eu, particularmente, sou uma pessoa muito crítica nesse sentido, né? Então, eu acho que quem passa nos processos comigo, ou a pessoa gostou mesmo, ou a pessoa, assim, né? Deixando muito abertamente que também, viu, Nay? Ou ela também não vai virar um cliente, né? Vai ser Tá muito tudo nesse certo, sentido. Carol. Eu sou essa pessoa muito assim, Eles mas eu vão deixar de me tento. contratar para as palestras, eles vão deixar de contratar a ferramenta. Tudo bem. Mas eu acho que elas gostam, elas conseguem entender o que eu tô trazendo de uma forma crítica. Eu acho que, claro, dentro do nosso contexto de atuação, porque tem isso, né? A MAPA, ela tem ali esse recorte na nossa atuação, então a gente está dentro de uma organização, a gente tem que seguir algumas questões ali. Mas a gente sempre Também tentar somos trazer essa crítica, trabalhadoras, né? né? Exato, né? Então trazer essa crítica da forma mais viva possível, né? E entender também que essas pessoas que estão ali nos procurando, eles são trabalhadores, eles estão inseridos também nesse contexto. Então, enfim, eu acho que é só isso mesmo que você foi comentando, falei, eu vou falar, enfim. Então, era basicamente Muito isso, bom, mas foi Carol. ótimo. Obrigada. Sua fala foi ótima, Carol, porque a gente chegou a comentar isso num dos encontros, sobre esse, principalmente no caso era o papel do gestor de pessoas, né? E assim, como a gente sabendo disso tudo, a gente discutindo isso tudo, e aí, né, uma das questões que a gente colocou foi isso, somos trabalhadores também, né? Então, querendo ou não, a gente vai ter a limitação do contexto organizacional. É lógico que sem perder a crítica, sem saber falar como a gente deve falar, então trazer números, trazer índices, porque a gente está inserido naquele contexto, mas de alguma maneira tentar trazer, né, a proteção para aquele sujeito, saber para quem a gente está fazendo o nosso trabalho, ainda que com a limitação do contexto da organização. Acho que isso é um pouco do que a Nay trouxe até da intervenção, né? Quando chega na intervenção, muitas vezes aquilo não vai para frente porque a organização coloca uma limitação, mas o dado está ali, né? Exato, A exato. ação, a gente vai até onde a gente consegue dentro daquele contexto, né? Muito bom, gente. Muito obrigada por terem dividido Obrigada, aí, gente. Foi né, ótimo. essa tarde com a gente. Obrigado, Foi pessoal. Boa tarde ótimo. pra vocês. Um beijo. Feliz Natal para todos e todas. Bom descanso. Que seja verdadeiramente um Bah, descanso, né, Bárbara? por favor, né? Eu não sei se a Bárbara quer comentar alguma coisa ou se ela queria bater palminha aí e botou a mão. Acho que ela queria bater palminha. Então tá, gente. Um beijo. Ai, a foto! Aí, Beijo. ó. Aí, ó. A foto. Pedi para me lembrar.
Vamos tirar com quem tá aqui. Léo, você consegue tirar um print? Não sei se quem ficou aí, se pode ligar a câmera, se não pode, mas pelo menos a gente tá aqui. Bora lá. Laura. Ah, Laura falou que não pode, né? Acho que somos nós mesmo. É, Peraí. ótimo. Gente, perdi a tecla do print. Peraí, trava no Ah. sorriso. Vamos lá, agora vai. Aí. Obrigada, Léo. Obrigada, gente. Beijo, Beijo. pessoal. Bom restinho de Valeu. sexta pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.